Olá, bom dia para você que nos acompanha pela programação da Band Amazonas na manhã desta terça-feira. Começa agora o Band Cidade, primeira edição, trazendo as principais notícias do dia para você. Hoje vamos falar de bruxismo infantil, um problema que pode estar ligado ao estresse. Uma entrevista aqui no estúdio vai esclarecer detalhes desse problema que infelizmente vem atingindo as crianças. Aproveita e participa com a gente através das nossas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram. É só digitar Band Amazonas para ficar sabendo das notícias do dia e bastidores da nossa programação. Você também pode enviar a sua sugestão de pauta para o nosso WhatsApp. O número é o 992051478. A gente começa essa primeira edição falando de novos defensores públicos foram empossados aqui no Amazonas. O governador Wilson Lima participou da cerimônia e anunciou também o pagamento de um auxílio a vítimas do incêndio em Educandos, que completou 11 meses. A solenidade marca o momento de posse dos 10 novos defensores públicos do Amazonas. A partir de hoje, eles viajam para o interior do estado, onde devem atender à alta demanda da defensoria. Nós nunca tivemos o número ideal, o número que a lei prevê de defensores. Só para ter uma noção, nossa lei ela prevê 232 cargos e nós estamos agora nomeando 120 defensores. Então, imagina, não chegamos nem na metade do que deveríamos ter de defensores no interior do estado e na capital. Mas é um processo que a gente está tentando, de algum modo, resolver. Além dos novos defensores, o governo ainda assinou um termo de compromisso para pagar parte das vítimas do incêndio no bairro Educandos. Menos de um ano após a tragédia que deixou mais de 600 famílias desabrigadas no bairro de Educandos, parte das vítimas começou a receber os auxílios dados pelo governo. Para o ano que vem, o restante das vítimas também deve ser contemplada após audiências com a Defensoria Pública. Nesse primeiro momento, nós vamos indenizar 152 famílias. A entrega dos cheques acontecerá no dia 16 de dezembro e será um valor de R$35 mil para cada família, para que era proprietária, para aquela que estava alugando esse espaço lá naquela área será de R$6 mil e para a família que tinha a casa lá, mas que estava alugada para um terceiro, esse valor será de R$15 mil. Outra medida anunciada para o ano que vem prevê investimentos no Prosamin, principalmente nas zonas leste e sul de Manaus. E ainda durante a cerimônia, o governador do Amazonas fechou acordo com os servidores terceirizados que prevê o pagamento direto do Estado aos funcionários, sem passar o recurso para as empresas a que eles foram contratados. Quando a gente, nesse primeiro momento, faz esse acordo de pagar diretamente para os servidores terceirizados, para enfermeiros e técnicos de enfermagem, é porque a gente quer essa relação direta com o servidor e entende que quem trabalhou tem que receber. Nesse primeiro momento, nós vamos fazer isso e aí nós estudamos uma possibilidade para que o governo do estado tenha essa relação direta com o servidor público, com o servidor terceirizado. Mas isso é algo que a gente está estudando e no outro momento a gente anuncia como é que isso efetivamente deve ser feito. Começa nessa semana a campanha nacional de vacinação contra o sarampo. Jovens entre 20 e 29 anos devem tomar a segunda dose da tríplice viral. Jorge Guerreiro. A Prefeitura de Manaus deu início nesta segunda-feira à segunda fase da campanha nacional de vacinação contra o sarampo, que deve proteger aí o público-alvo de pessoas com 20 a 29 anos de idade em toda a capital amazonense. Esse público deve tomar aí a segunda dose da tríplice viral, que também protege contra a rubéola e a cachumba. As doses são destinadas às pessoas que já tomaram a primeira dose e que precisam reforçar a imunização contra a doença. Entre fevereiro de 2018 e janeiro de 2019 em Manaus, dos 7.227 casos confirmados, 24% deles eram de pessoas de 20 a 29 anos. Por isso, a preocupação da Censa em aumentar a cobertura vacinal para essa faixa etária. Então, vale ressaltar que essa campanha nacional de vacinação contra o sarampo prevalece em todo o país até o dia 30 deste mês. Jorge Guerreiro para o Band Cidade. Obrigada, Jorge, pelas informações. O pagamento do 13º salário deverá injetar na economia brasileira até dezembro mais de 210 bilhões de reais.
Pagar as contas, guardar na poupança ou investir? Qual a melhor maneira de usar esse dinheiro? Assim, o brasileiro ele tem N contas, né? Então ele já conta o 10º dele já para amenizando as contas, né? Chegando no final do ano, pagar cartões e investir de novo no cartão. Paga a dívida no cartão e usa o cartão novamente. É o meu caso, né? Tem que investir em alguma coisa, né? A gente precisa investir, saber investir, né? Porque senão daqui a pouco você vai estar mais contas, né? A conta, investir, gastar, fazer tudo. Aproveitar o salário a mais? Aproveitar bastante, porque final de ano já sabe, tem que gastar com a família e tudo. As opiniões e as necessidades variam de acordo com a realidade de cada um. O fluxo de pessoas nos centros comerciais da capital cresce a cada dia que se aproxima o Natal. E o 13º vai ser essencial para movimentar ainda mais a economia local. Mas esse especialista alerta: algumas formas de direcionar a verba, por vezes, podem ser indispensáveis. A melhor forma de usar esse dinheiro é com consciência, né? Primeiramente, um planejamento financeiro em que você está vendo lá, você coloca no papel o que você ganha, o que você está gastando, né? Direcionar principalmente para pagamento das dívidas, que eu acho que é primordial, né? Ainda temos o Natal, ainda temos o Ano Novo, e ainda temos no ano seguinte, né, as despesas decorrentes do começo de ano, como despesas escolares, né, IPVA e assim vai. Vale destacar o cuidado para não gerar novo ciclo de endividamento. Uma dica é aproveitar esse recurso extra para fazer uma reserva de segurança financeira, para não começar o ano atolado em dívidas. Para o consumidor, acho que é importante, né? Se você tem seu controle financeiro e você está vendo o que na sua contabilidade pessoal, que você está vendo que vai sobrar, né? Não custa nada poupar, que acho que é o mais importante, apesar da poupança não estar com rendimento muito bom devido à questão da taxa Selic, né? Está no seu menor patamar na história. Mas poupar sempre é a melhor forma, guardar esse dinheiro e, em alguns momentos, né, aplicações no mercado de capitais, né? A capital amazonense aparece na 5ª posição do ranking de capitais do país com mais diagnóstico de novos casos de HIV. Segundo a Fundação de Medicina Tropical, mais de 330 casos de HIV foram diagnosticados nos primeiros 7 meses deste ano. Só nesse período, 124 pacientes soropositivos morreram. De acordo com o Ministério da Saúde, no ano de 2017 foram notificados 4.306 casos de infecção pelo HIV em toda a região norte. Isso significa 10,2% dos casos do Brasil. Realmente, os números são preocupantes. E ainda sobre esses números que assustam, né? A gente fala sobre as infecções sexualmente transmissíveis. Justamente sobre esse assunto a gente conversa com o enfermeiro Erasmo Vieira. Bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vindo ao Band Cidade Primeira Edição. Obrigado, bom dia a todos. Então, agora há pouco sobre esses números, na sua avaliação, são assustadores ou não? Esses números é um reflexo da informação, né? A mídia geral, a televisão, como vocês aqui fazem esse trabalho, é fundamental. Aí vem da informação do cuidado. E eu não estou falando da informação política da coisa, né? Fora esse tipo de coisa. É a informação da educação da população. A informação que é necessário a pessoa saber para que possa se prevenir, evitar e ainda propagar essa informação para que outros possam também se prevenir. Exatamente. Eu falei ISTs, mas a gente fala que a nomenclatura correta agora, não mais DSTs, infecções sexualmente transmissíveis. Exatamente. A terminologia mudou. Antes era doenças sexualmente transmissíveis, mas agora são infecções sexualmente transmissíveis. Se deve ao fato de não ser as doenças ou as infecções somente de cunho sexualmente transmissível, né? Então, quando se fala de doença sexualmente transmissível, está relacionada com sexo. E nem toda infecção sexualmente transmissível está diretamente relacionada com o sexo. Eu posso me infectar com uma doença de maneira acidental. Profissionais da área de saúde podem adquirir uma doença
né, uma infecção sexualmente transmissível sem ter contato com outra pessoa. Agora, eu lhe pergunto quais são as infecções mais comuns quando a gente se fala de sexualmente transmissíveis? Bem, a infecção mais comum é essa que a gente viu aí nesses dados alarmantes que nós temos aí do Hospital Tropical, que é as mais cruéis, né, vou botar desse jeito, que são aquelas de tratamento mais demorado e algumas sem tratamento, né, cura, não necessariamente tratamento. A hepatite e o HIV são as que estão no topo. Mas eu tenho algumas outras doenças relacionadas com isso também, como as infecciosas, doenças de pele, doenças da genitália masculina, feminina, né, que às vezes o portador, ele é são. É aí que mora o perigo e esse número é tão alarmante. Temos aí, no caso, também a sífilis, né? A sífilis, quais são as características dela para que as pessoas elas possam já ficar em alerta? A sífilis, ela acomete pessoas e passa por fases, né? Então, eu tenho uma fase que não vai aparecer sinais e sintomas, né? E outras fases que não estão relacionadas com a genitália, né? Como as manchas na pele ou então outros sinais que não são, né, característicos da doença que, não peguei isso sexualmente, não foi uma doença sexual, ou então o tempo, que a gente chama de período de incubação, né? Mas será que eu peguei daquela ou da outra? Aí reside o problema da multiparceridade. Uhum. Né? E nesse caso também a gente pode dizer que as características são parecidas talvez com a herpes? A herpes também é silenciosa? A herpes também. E a herpes também é uma infecção, pode também ser considerada uma infecção sexualmente transmissível. Na época do carnaval, por exemplo, aqui na nossa região, a época do boi, onde eu tenho um aglomerado maior de pessoas se divertindo, né, bebendo, nada contra a diversão ou a bebida, só que aí diminui a guarda e aí você está suscetível a esse tipo de problemas. A herpes, ela pode ser pega por um beijo, não necessariamente que o beijo, né, ele vai levar à contaminação. Nesse caso específico, eu tenho um beijo a várias pessoas, então eu vou sair beijando. E aí é que reside o problema. Agora, na sua avaliação, como é que os adolescentes, as pessoas jovens, acabam tendo ali essas doenças como um cenário? Elas acham que isso nunca vai acontecer com elas ou elas acabam tendo que sim uma responsabilidade para com essas situações? Bem, aí é que mora o grande perigo. Você achar que isso nunca vai acontecer comigo. Eu trabalho no hospital 28 de agosto, já tenho 19 anos de casa, desses 19, mais de 10 trabalhando na emergência, e já vi casos de profissionais que se contaminaram, né, com material de pacientes, né, agulhas ou pérfuro-cortantes, e que a gente imagina assim, não, isso nunca vai acontecer comigo, né? Eu já estou tão acostumado. E isso reside, às vezes, na inocência das crianças, né, dos adolescentes. Não, isso não vai acontecer comigo, mas é possível, mesmo porque eu tenho as ISTs de berço. Né? As grávidas podem estar com a doença e transmitir para a criança. Então, assim como a diabetes, né, pode ser de mãe para filho, né, e a criança apresentar diabetes, a mãe pode transmitir e ficar oculta durante algum período de tempo. E aí esse adolescente pode ser que desenvolva, né? Isso são dados estatísticos, mas o problema do adolescente reside aí. Ou seja, eu estou me relacionando, mas eu só tenho uma parceira, né? E isso não vai acontecer. Então, os cuidados devem ser seguidos e a gente entra no fator preponderante.
é a informação. Exatamente, e tem o fato, por exemplo, dessas pessoas serem mais novas e acabam talvez ali mantendo o silêncio, talvez por vergonha, enfim, e fica com aquela situação e não recorre a um adulto, talvez, ou uma pessoa que realmente pode ajudar no caso, né? Exatamente, isso é o governo do estado e a prefeitura possuem programas, né, que acolhem esses casos. O Alfredo da Mata e o próprio Hospital Tropical, né? Então, o mais importante para você, né, é se informar, ir atrás. Mas eu tenho vergonha de falar com meu pai, com a minha mãe, mas procurar um adulto, teu professor, né, pessoa mais próxima, adulta, que possa levar essa informação. Exatamente. Quando a gente fala de ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, embora seja um assunto muito comum, que talvez esteja assim na roda de conversas entre os amigos, mas ainda assim muitas pessoas ainda têm dúvidas, né, de quais são as causas, quais são os tratamentos, os fatores de risco, enfim. Então, tendo em vista toda essa situação, nós fomos às ruas para saber quais são as dúvidas das pessoas. E a gente vai acompanhar agora a primeira pergunta. É possível pegar doença sexualmente transmissível em banheiro público? Olha aí, agora há pouco o senhor havia comentado sobre isso. É possível, é possível. Quando o banheiro público é bem público e bem sujo, né? Ele pode pegar aí um exemplo, são as gonorreias, às vezes gonorreias não gonocócicas, né? Podem ser por contato. Então, se tiver o contato da genitália com esses lugares, é possível, né? Agora, assim, até para homem mesmo, porque para homem aí no caso, a não ser que ele vai fazer o número 2, né? Porque ele tá ali em pé, então... Mas aí ele pode de repente tocar o pênis no local, né? Então, se for um mictório, está em pé, ele pode se aproximar, tocar. Se for muito alto ou muito baixo, aí vai depender da louça. No caso, para a mulher, fica até um pouco mais arriscado, né? Porque aí, no caso, ela tem que... no caso da mulher, ela tem aí o respingo, ou então as gotas que podem, porventura, vir a ter contato. O que fazer nesse caso, então? Por exemplo, assim, geralmente a mulher está no restaurante ou está em algum evento na rua, precisou ir no banheiro, então tem que colocar ali o papel higiênico para proteger, coloca alguma coisa ali para não respingar. O ideal é que em alguns lugares na Europa, se eu não me engano, na Holanda ou na Irlanda, existem uns cones descartáveis que a mulher bota na genitália para poder fazer em pé. Né? Para poder fazer em pé. Mas não seria esse o caso. Então, o ideal seria que ela fizesse uma limpeza prévia, né? E existem uns sacos descartáveis que vendem, às vezes, em algumas farmácias, que você bota em cima do assento do vaso, ele é descartável, né? E fazer com parcimônia, né? Alguns restaurantes, no caso, eles oferecem até para colocar ali, mas aquela pessoa que é bem desconfiada, no meu caso, eu já coloco bem uns 5 ali para não correr o risco, só quando a gente está bem apertada mesmo, né? Mas vai que... Vamos para a segunda pergunta? Vamos lá para a nossa segunda pergunta em relação a ISTs. Quem for vacinado contra a DST, mesmo assim pode pegar a doença? Não entendi. Quem é vacinado, quem for vacinado, tem o perigo mesmo assim de se contaminar, ou não? Ele até existe, né? Biologicamente falando, mas ele é muito raro. Então, se você está imune, né? Você está imune. Pronto, e tem a vacinação, né? A vacinação já ajuda todo. O Amazonas foi pioneiro na vacinação, né, contra um dos tipos de herpes. Herpes é um vírus e existem vários tipos, os 4 mais importantes e que estão relacionados com isso, né? E uma vez portador, você sempre portador, então é meio complicado. Então não tem cura no caso da herpes? Ela vai, volta? Depende da imunidade, né? Assim como algumas pessoas apresentam uns tiques nervosos, baixa imunidade, ele pode aparecer, ele pode incomodar. E tem em várias partes do corpo?
Geralmente ele aparece em canto da boca, na genitália e às vezes na mão. Na mão? Em forma de vesículas, bolhas, que aí você estoura e é ruim, porque aquela vesícula, aquela bolha está cheia de líquido com o contaminante e aí quando você estoura é ruim. Vamos lá, vamos para mais uma pergunta. É possível pegar DST beijando ou namorando? Beijando ou namorando? Eu acredito que sim, foi isso, né? Se é possível. Tem como colocar de novo? Vamos colocar de novo, vamos lá. É possível pegar DST beijando ou namorando? Beijando. Bem, se o casal não tem doença, não há possibilidade, né? Mas se um dos dois tiver, é possível. Eu acho que o namorando, que ela quis dizer, é o relacionamento sexual. E aí, mesmo que seja um casal, até já de bastante tempo, se não houver troca de parceiros, e aqui eu não estou questionando a integridade de cada um, dele ou dela, né? Se houver isso, então tem que usar o preservativo, que ainda é o método mais seguro de evitar uma DST. E aí tem o método correto de vestir e de tirar, tanto o preservativo masculino quanto o preservativo feminino. Olha só, temos mais uma pergunta? Vamos lá. Como saber se eu estou com uma DST? Bem, a primeira coisa que você vai imaginar é se apresentar sinais e sintomas, né? Se tiver apresentar algum sinal e sintoma de pele, ou na genitália como corrimento, dor ao urinar, porque a gente não está falando de uma DST específica, a gente está falando de um modo geral. Então, existem algumas, né? A sífilis tem sinais e sintomas, a hepatite tem sinais e sintomas, né? As outras doenças, né? Tem sinais e sintomas específicos. Se você perceber que tem alguma coisa errada, né? No ato de urinar em si, né? Uma ardência, um corrimento, está na hora de procurar. Mas eu não tenho certeza, eu posso ser um portador são. E aí o ideal é fazer um check-up, pelo menos anual. Enfermeiro Erasmo Vieira, eu quero agradecer a sua participação aqui no Band Cidade, primeira edição. Seja muito bem-vindo. As portas vão ficar abertas para a gente falar cada vez mais de assuntos como esses, para a gente levar a informação para as pessoas. Me ponho à disposição, né? Sou enfermeiro já há bastante tempo e trabalho com feridas. Dentro delas, às vezes, aparecem feridas sexualmente transmissíveis também, né? E estou à disposição. Muito obrigada mais uma vez e tenha um bom dia. Chegou o momento agora da gente conferir a previsão dos astros. Para você de Áries, sua dedicação pode te levar a um novo cargo ou diversificar o trabalho que já faz. Aproveite para iniciar uma dieta ou se livrar de maus hábitos. Já no romance, abra seu coração e tente evitar uma briga. Números da sorte, 16, 25 e 43, cor lilás. Para você de Touro, logo cedo pode ser mais fácil comprar algo importante para a família ou para casa. Confie na sorte e faça sua fezinha. Se depender das estrelas, ninguém vai resistir ao seu charme. Olha só, números da sorte, 53, 8 e o 35, a cor creme. Para você de Gêmeos, assuntos de casa podem exigir boa parte da sua atenção. No trabalho, seu lado prático fica mais evidente, mas precisa ter cuidado com mal-entendido. Lance recente pode ficar mais sério. Números da sorte, 99, 63 e o 54, cor vermelho. Para você de Câncer, bom momento para buscar um aumento ou promoção. Você vai se expressar com facilidade e pode fazer contatos importantes no trabalho. Paixão à primeira vista pode aquecer seu coração. Números da sorte, 82, o 46 e o 64, a cor vermelho. O Band Cidade, primeira edição, vai para o intervalo e volta já já para falar de bruxismo infantil. Band Cidade, primeira edição, de volta aqui na tela da Band Amazonas. Agora chegou o momento da gente conferir as oportunidades de emprego para hoje aqui em Manaus.
Olha só, lá no posto da Constantino Neri, vagas disponíveis para costureiro, vagas também para representante comercial, há uma vaga para auxiliar técnico de sistemas de equipamento de acesso, vaga também para assistente de logística, vaga também para exclusiva para pessoas com deficiência, né? Agora, outras vagas estão sendo disponíveis lá no posto Shopping Felipe Dal. Tem uma vaga para conferente de carga e descarga, 12 vagas para operador de caixa, vagas exclusivas para pessoas também com deficiência. Também tem diversas vagas que você pode aí ficar interessado em uma e deve levar, interessados devem levar documentos, tá? Em alguns desses postos, portanto aí RG, CPF, PIS, carteira de trabalho, comprovante de residência, também escolaridade, assim como certificado de reservista, no caso, para homens. Lembrando que as pessoas interessadas nessas vagas também precisam apresentar disponibilidade de horário. Então, para que tudo dê certo, é importante levar documentos e também apresentar disponibilidade de horário, certo? Boa sorte para todo mundo. Agora a gente confere a previsão do tempo para Manaus e também para o interior do estado. Em Manaus, a previsão é de céu com poucas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Os termômetros devem marcar entre 22 e 30 graus. A mesma previsão para o município Borba, onde as temperaturas variam entre 22 e 31 graus. Em Itapiranga, sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos nublado com chuva a qualquer hora. A mínima é de 22 e a máxima de 32 graus. Em Parintins, tempo chuvoso de manhã. À tarde, pancadas de chuva que vão até a noite. A mínima é de 23 e máxima de 29 graus. E agora a gente volta a falar da previsão dos astros. Para você de Leão, as finanças ganham destaque. Redobre a atenção para agarrar as boas oportunidades que devem surgir hoje, tá bom? Valorize a estabilidade e a dedicação se já encontrou sua alma gêmea. Números da sorte, 11, 38 e o 47, a cor branco. Para você de Virgem, a lua brilha em seu signo e traz uma dose extra de vitalidade, o que se reflete até na saúde. O astral é favorável para expandir seus contatos. Seu jeito confiante pode ajudar na paquera. Números da sorte, 21, 75 e o 93, a cor roxo. Libra, no trabalho, vale a pena seguir sua intuição, não confiar em qualquer um e em assuntos que envolvem dinheiro. Astral favorável para entrar em contato com os amigos. A vida amorosa ganha leveza hoje. Números da sorte, 4, 58 e o 13, cor cinza. Para você de Escorpião, evite estabelecer padrões impossíveis ou até mesmo cobrar demais do próprio desempenho. Não subestime colegas de trabalho, o romance pode se desgastar se os dois não conseguirem diminuir as cobranças. Números da sorte, 4, 22 e o 13, a cor bege. Daqui a pouquinho tem mais previsão dos astros para você. Agora a gente fala de bruxismo infantil. Afinal de contas, é um problema que afeta muita gente e isso não exclui as crianças. O hábito de ranger os dentes involuntariamente também é bem comum entre os pequenos e por isso é importante agir para evitar que o problema prejudique o correto desenvolvimento dos mais novos. Justamente sobre esse assunto a gente conversa aqui no estúdio com a doutora Elizabeth Konzer. Doutora, bom dia, seja muito bem-vinda ao Band Cidade, primeira edição. Bruxismo infantil é mais comum do que a gente imagina? Hoje em dia está sendo, né? Antigamente não era tanto, né? Mas hoje, como a rotina das crianças está muito apertada e elas estão sobrecarregadas de atividades, elas estão ficando mais ansiosas, então está acarretando o bruxismo infantil, sim. Então, uma das causas do bruxismo é a ansiedade? Uma das causas é a ansiedade, né? A ansiedade, a agitação da criança, né? Crianças muito agitadas e que têm pouca atividade física, isso aí também acarreta o bruxismo. Agora, como prevenir?
Ah, como, doutor? Bom, a gente pode prevenir tanto incluindo atividades físicas na atividade das crianças, deixando ela um pouquinho mais livre, né? Não cobrando tanto resultados das crianças, né? Mas é claro que o bruxismo ele é multifatorial, não é só esse o motivo, né? A gente tem uma série de problemas que podem acarretar também o bruxismo, né? Então, quais seriam esses problemas? Bom, a gente tem, em primeiro lugar, os hábitos parafuncionais, no caso de roer unha, mascar chiclete. Então, esses hábitos, eles vão causando um costume, vamos dizer assim, da musculatura em apertar. Então, à noite, ela vai repetir esse mecanismo, né? Uhum. Agora, como saber se o meu filho tem bruxismo? Geralmente, a gente pode notar os sinais durante o sono? Sim, a gente percebe o barulho, né? Tem criança que apresenta só um apertamento dentário. Esse a gente não vai ouvir barulho. Só que esse, a gente levando para um dentista, a gente vai perceber desgastes nos dentes. Então, a gente tem como, o dentista tem como verificar que a criança está tendo bruxismo. Agora, tem criança que chega a fazer barulho, os pais acordam e ouvem a criança fazendo barulho, né? Mas tão o barulho, forte, né? no caso, seria do quê? Do dente bater dente contra dente, né? A criança arranja de uma forma que chega a fazer barulho, né? Agora, de que forma que o bruxismo pode afetar no dia a dia das crianças? Bom, como eu te falei, ele é multifatorial, então ele está ligado também à má qualidade do sono, né? Isso acarretaria um problema de atenção na escola, uma série de outros fatores. Mas o bruxismo em si, ele causa um problema na articulação temporomandibular. Então, assim, pode acarretar um problema que vai refletir na idade adulta dele, com dores nessa região, até a própria dor de cabeça por conta do bruxismo, né? Então, realmente causa problemas para a criança, né? E geralmente o bruxismo acontece em que idade, assim, Então, ele é mais comum nos adultos, né? Certo. E antigamente tinha um conceito, o bruxismo ele acontecia na faixa dos 5 aos 7 anos, quando a criança estava trocando os dentes. E era uma coisa funcional. Naquela época, antigamente, as pessoas diziam assim, é porque a criança está com vermes e tudo. Mas hoje em dia a gente já tem comprovação que isso não tem nada a ver. Só que o que acontece? Quando a criança está trocando os dentes, é uma questão da natureza para ajudar a soltar o dente, né? Então, assim, seria uma coisa sem consequências maiores. Só que hoje em dia, como ela está ligada ao estresse e a uma série de outros fatores, ela acaba extrapolando isso. Então, assim, a gente pode perceber em qualquer faixa etária, né? E quando a gente fala assim, o bruxismo pode estar ligado ao estresse, algumas pessoas devem pensar assim, poxa vida, mas criança estressada, adolescente estressado... Isso acontece, né, doutora? Acontece hoje em dia, né? Por isso, assim, o tratamento também é multifatorial, né? As crianças, às vezes, precisam de um acompanhamento até psicológico. Por quê? A criança, ela está sendo muito cobrada, ela está sendo muito sobrecarregada, a agenda dela é completamente cheia, a criança não tem um momento para ficar, vamos dizer assim, num ócio criativo, né? Ela está todo o tempo em atividade controlada. Então, assim, sobrecarrega a criança. A gente tem que evitar isso, deixar um tempinho para ela ser criança mesmo, né? E é lógico, assim, procurar o dentista para ver se tem alguma outra causa, né? Por exemplo, a mordida cruzada, alguns problemas dentários mesmo podem acarretar isso, né? Por isso que é importante ter ali uma rotina, a gente pode colocar assim, de consulta ao dentista, para que os pais possam avaliar também. Essa questão de consultar o dentista para questão ortodôntica, ela tem um mito que a criança só vai ao ortodontista quando já trocou todos os dentes, e na verdade não é. Quando a criança está lá pelos 4, 5 anos, já é bom a gente consultar para ver se tem alguma má formação na parte óssea, alguma coisa que a gente possa tratar antes, né? Então, seria uma prevenção. Lá pelos 5, 6 anos é bom consultar o ortodontista para ver se está tudo correndo bem, se o desenvolvimento da criança está correto, se tem algum fator interferindo. E incentivar a mastigação também é um processo bacana para evitar isso. Sim, com certeza, né? A alimentação delas hoje é muito pastosa,
a carne tem que ser molinha. Então, assim, realmente eles não têm esse costume, né? E aí, por exemplo, uma cenoura durinha, uma coisa crocante, ela estimula realmente o hábito saudável, né? As coisas mais firmezinhas, né? A criança hoje ela é acostumada praticamente com papinha e carne macia, né? Ela não tem mais essa força da mastigação. Mas, assim, agora até eu fiquei na dúvida que eu tenho um bebezinho de 11 meses e eu confesso que eu fico até um pouquinho receosa de dar, tipo assim, pedaços mais durinhos, de ele engasgar. Então, isso é um pouco perigoso. Na verdade, assim, quando ela já tem o dentinho, ela já vai saber, por exemplo, mastigar, né? 11 meses já está praticamente com muitos dentes, né? Ele a parte tem posterior, 7. Tem os 8 da frente, talvez já os molarzinhos de trás. Quando a mastigação, os dentinhos tá completa a mastigação, ele tem que aprender a mastigar. Agora, para não engasgar, o que você vai fazer? Você vai dar um pedaço grande de alimento. Uma maçã, você pega um pedaço grande que ela possa segurar com segurança, né? E aí o que ela conseguir raspar com o dentinho já é uma coisa que ela já está aprendendo, né? Então, assim, a gente está protegendo demais as crianças e não deixa ela aprender as coisas naturais, né? A gente tem que pensar assim, como é que a gente foi criado? Deu certo, né? Então, hoje a gente controla demais a alimentação, a gente corta demais as frutinhas e a criança vai perdendo isso, dá muita papinha, né? É verdade. Concordo plenamente. Eu estou me vendo nessa situação. Agora, sobre o bruxismo infantil, assim, quais são os maiores desafios para tratamento dela? Então, assim, o maior desafio é realmente a falta de consciência dos pais de levar o dentista, né? Porque hoje a gente tem aparelhos móveis que eles ajudam a criança a ter o hábito correto, né? E a gente trabalha lá na COIF com alguns aparelhos móveis, tanto para expandir a arcada, quanto para educar a língua, a posição correta, a respiração, tudo isso já tem aparelhos que auxiliam, né? Então, a gente tem que procurar o dentista justamente para a gente conseguir dar um direcionamento para esse crescimento. E aí, claro que a gente vai indicar uma série de outros profissionais. Por exemplo, se a gente diagnosticar que ele está com algum problema respiratório, a gente encaminha para o otorrino. Se for a questão psicológica, vai para um psicólogo. Então, assim, tem uma série de fatores e uma série de profissionais que vão trabalhar junto para resolver esse problema, né? Doutora Elizabeth Konzen, eu quero agradecer a sua participação aqui no Band Cidade, primeira edição. Eu que agradeço. Muito obrigada. As portas estão abertas para a gente falar de saúde, para a gente falar dos dentinhos dos bebês, de papinha também. Tá bom? Ótimo. Muito obrigada, viu? Olha só, o Band Cidade, primeira edição, vai para o intervalo e volta já já, inclusive com notícias da redação. Band Cidade, primeira edição de volta aqui na tela da Band Amazonas. Agora chegou o momento da gente acompanhar as notícias do Brasil e do mundo com Kelly Abreu no Notícias da Redação. Olá, Flávia, um ótimo dia para você e a todos. A gente começa esse Notícias da Redação falando que a Receita Federal já iniciou o pagamento das restituições do 6º lote do Imposto de Renda da Pessoa Física 2019. Esse lote contempla também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2018. O crédito bancário atende mais de 1 bilhão de contribuintes, totalizando o valor de mais de 2 bilhões de reais. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita Federal na internet ou ligar para o Receita Fone. Anota aí, é 146. E na consulta à página da Receita, é possível acessar o extrato da declaração e ver se há inconsistências de dados identificadas pelo processamento. E instituições de ensino superior privadas têm até a próxima segunda-feira, dia 25, para manifestar interesse em participar do programa Universidade para Todos, o ProUni, do primeiro semestre de 2020. Todos os procedimentos operacionais serão efetuados exclusivamente por meio do sistema informativo do ProUni, que é o SIS-ProUni. E olha só que curioso, um tamanduá mirim foi resgatado depois de ficar preso no motor de um carro no Mato Grosso. Segundo o Corpo de Bombeiros, a motorista do veículo ouviu um barulho no capô do carro e encontrou o animal no compartimento do motor. Os bombeiros foram chamados e tiveram que desmontar algumas peças do veículo para chegar até o tamanduá. O animal foi retirado em segurança e sem ferimentos. O tamanduá aparentava estar saudável e foi solto imediatamente em uma área de proteção. Para Notícias da Redação, Kelly Abreu.
Obrigada, Kelly, pelas informações. Bom dia de trabalho para você, mas olha só onde o tamanduá conseguiu se meter, né? A gente volta a falar agora da previsão dos astros para você aqui no Band Cidade, primeira edição. E a gente já começa falando para você aí, ó, sagitariano. Aproveite o momento para melhorar sua imagem profissional e na vida pessoal. Marte fortalece sua intuição, mas também pede muita cautela com seus impulsos. A vida amorosa conta com muita animação. Números da sorte: 69, 24 e o 51, a cor rosa. Capricórnio, é um bom momento para compartilhar o que sabe, aprender mais com os colegas e investir no seu aprimoramento pessoal. Passeio ou programa fora da rotina tem tudo para melhorar a vida a dois. Números da sorte: 52, 70 e o 7, cor preto. Para você, aquariano, pode ter problemas com o trabalho em equipe cedo, mas melhor ao longo do dia, tá bom? Bom momento, inclusive, para investir na aparência e cuidar do corpo. Aposte na sensualidade para fisgar quem deseja. Números da sorte: 26, 44 e 80, cor marrom. Para você, pisciano, bom momento para colocar seus planos em ordem e traçar estratégias mais ambiciosas para conquistar o reconhecimento no trabalho. A vida amorosa fica mais interessante se saírem da rotina. Números da sorte: 54, 36 e o 27, cor pink. E o Band Cidade fica por aqui, mas essa edição continua disponível na internet, na página da Band Amazonas no Facebook e também no canal da Band Amazonas no site youtube.com. Para ficar por dentro da programação e bastidores, é só seguir a Band Amazonas no Instagram. Você também pode enviar a sua sugestão de reportagem com vídeos, fotos, mandar a sua opinião para o nosso WhatsApp, tá bom? Inclusive, o número tá aí, ó, é o 99205-1478. Ao longo do nosso programa, das entrevistas, você pode participar. É muito importante a sua participação pra gente, tá bom? E eu quero desejar um ótimo dia para você, uma boa semana e até amanhã. Tchau!